Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Tenham todos uma boa segunda-feira e um bom início de semana. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo inédito. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween 2, versão de 2009, dirigido pelo Rob Zombie, né? Uma continuação direta do remake de 2007. Como eu falei no vídeo que eu fiz sobre Halloween 2007, deletei meus dois vídeos, né? Sobre os vídeos que eu tinha feito sobre o Halloween do Rob Zombie, mas refiz o primeiro vídeo, né, o de 2007, agora estou refazendo esse, tá, como prometido. E é isso, mas não vou mexer no resto da playlist, né, os outros vídeos sobre os outros filmes da franquia vão continuar aí do jeito que estão, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Bom, o Rob Zombie então aceitou voltar novamente para esse projeto, agora para dirigir Halloween 2, desde que ele tivesse total liberdade criativa sobre a obra. E aí o Malek Akkad, né, filho do Mustafa Akkad, que era então produtor na época, ele deu o aval para Rob Zombie e disse que ele teria total liberdade criativa e que não haveria qualquer interferência do estúdio. Mas inicialmente parece que o estúdio queria interferir, pois os irmãos Weinstein, né, eles tentaram contratar outros roteiristas, outras pessoas para trabalhar com esse projeto, né? Só que aí eles viram que ninguém tinha uma base sólida, né? Tipo assim, para reaproveitar o filme de 2007 para poder fazer uma continuação, e aí chegaram à conclusão que apenas o Rob Zombie poderia então lidar com o filme do próprio Rob Zombie, né? Um ano após os eventos de Halloween de 2007, ao escapar da morte nas mãos de Michael Myers, Laurie Strode, interpretada por Scout Taylor Compton, está no seu limite depois da revelação do Dr. Loomis, interpretado pelo Malcolm McDowell, de que ela é irmã de Michael. Bom, mal sabe ela de que Michael não está morto, ele foge e pretende retornar a Haddonfield. Com visões da mãe morta, ele planeja uma sangrenta reunião em família novamente. Bom, se você for assistir a Halloween 2 hoje, né, você vai ver que existem duas versões. A versão dos cinemas, de 105 minutos, e a versão sem corte do diretor de 119 minutos. Bom, após a introdução, você tem ali no início uma cena bastante interessante, que é de longe a melhor de todo o filme, que mostra uma sequência de sonho da Laurie, né, e uma perseguição de Michael perseguindo ela dentro do hospital, que para mim é uma das melhores cenas de perseguição de toda a franquia Halloween. E aí você tem um início muito bom, só que aí o resto do filme, infelizmente, ele deixa a desejar e decepciona um fã de Halloween, porque o Rob Zombie ele tenta trazer, né, algumas visões, né, alinhado a uma simbologia de um cavalo branco, né, ao mesmo tempo que aquilo representa a mãe dele. E aí ficou uma parada meio a la Jason Voorhees, percebe? Ele começa a ter visões com a mãe, e isso é uma forma de fazer com que a conexão Michael Myers e Laurie Strode faça sentido de alguma forma. Então, tipo assim, eu acho que o Rob Zombie em algumas decisões criativas, assim, decepcionou boa parte dos fãs, acredito eu. Essas visões e essa simbologia proposta no filme serve de alguma forma para trazer alguns aspectos emocionais à história, ou seja, o Rob Zombie ele tenta de alguma forma humanizar a história, humanizar Michael Myers, como ele fez no primeiro filme, né? Na versão de 2007 você tem o Michael Myers mais humanizado, só que isso aqui traz mais prejuízos ao filme em si, né? Traz mais prejuízos do que benefícios, se a gente for analisar. Bom, o Rob Zombie ele, no início do filme ele trabalha bem com a essência de Halloween, trazendo aquela cena da sequência de sonho da Laurie e a perseguição, né, no hospital, que parece um pouco com a cena de Halloween 2 do Rick Rosenthal, né? Muito interessante, e como eu falei, o filme só é bom até esses 20 minutos iniciais, mas depois disso peca porque em questão de história e enredo é um filme muito fraco, com personagens que basicamente não têm ambição nenhuma e nem objetivos claros, né? Alguns ali têm um papel bastante confuso, inclusive o Dr. Loomis aqui nesse filme, interpretado pelo Malcolm McDowell, é um Dr. Loomis totalmente diferente do Dr. Loomis tradicional que era interpretado pelo Donald Pleasence nos filmes antigos. Infelizmente o Rob Zombie cagou com o personagem e também cagou um pouco com o personagem da Laurie, ao meu ver, tá? Porque o Dr. Loomis aqui é apenas um cara Zé Ruela que quer lucrar com os livros que ele vende, que ele escreveu sobre o Michael Myers, né? Tipo assim, brincando com a dor das pessoas, sei lá, ficou algo muito sem nexo.
Agora, se a gente analisar os aspectos técnicos, a gente vai ver que tecnicamente o filme ele parece ser rodado em 16mm, né, se utilizando dessa textura granulada, né, e também os ambientes com pouca iluminação, como uma característica de construção do terror, tá entendendo? Para indicar que Michael está nas sombras e pode aparecer a qualquer momento. Então, visualmente, o filme ele é bastante atrativo, tá? Então o filme sempre se aproveita dessa estética, dessa textura granulada, para demarcar então a violência e brutalidade apresentada no filme. Então Rob Zombie ele tenta justificar a tensão e o terror apelando sempre para as cenas gráficas de violência que aqui estão mais elevadas do que no filme de 2007. Aqui você tem mais sangue, mais brutalidade, né? Aqui você tem mais violência. Então você vê uma mudança, né? No padrão de violência do filme de 2007 para esse filme, você tem um Michael Myers muito mais brutal, mas por outro lado humanizado, tendo visões com a mãe, querendo reunir a Laurie e, tipo assim, junto com a mãe, uma espécie de simbologia criada, né, só para fazer com que a relação entre os dois ficasse mais forte. Visto que a história dos dois aqui ela é trabalhada de uma maneira bem fraca, o trauma da Laurie, que ela tá mais traumatizada aqui nesse filme também, é muito mal trabalhado. Eu sou fã da Scout Taylor Compton, mas aqui eu acho o papel dela um pouco fraco nesse segundo filme, tá? Eu acho que por conta do roteiro ruim também prejudicou um pouco a personagem dela, tá? E o Dr. Loomis, que no filme inteiro quase não tem conexão nenhuma com Michael Myers, aí no final, né, ele aparece para tentar trazer uma resolução para o caso ou agir como um negociador, né? Bom, então como eu falei, o filme ele fica bom até você pensar que Rob Zombie está propondo um remake de Halloween 2, mas aí depois do resto do filme você tem essa queda brusca na produção, infelizmente chateou muitos fãs. E ainda tem um detalhe também, que na versão do diretor, na versão sem corte, o Rob Zombie ainda faz o Michael Myers falar e tirar a máscara, algo que despertou também a ira de muitos fãs. Acredito que é por isso que muitos fãs colocam esse filme na última posição, né? Como o pior filme da franquia. Concordo que é um dos piores filmes da franquia, sim, mas eu acho que esse filme ainda tem coisas que você aproveita. Visualmente é um filme bastante atrativo, mas com pouco conteúdo, né? Você vê a avaliação baixa, não é à toa. Bom, se esse filme fosse na verdade um curta-metragem, fosse vendido como um curta, aproveitando apenas os minutos iniciais, né, da perseguição no hospital, bom, eu acho que seria fantástico, seria excelente, tá? Bom, é isso, para Halloween 2 de 2009, eu vou dar uma nota 3. Bom, eu fecho a análise por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente a sua opinião abaixo, se inscreva no canal se você for novo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.